Entre 1988 e 2008, a globalização transformou a vida de centenas de milhões de pessoas, especialmente na China, onde grande parte da população conseguiu escapar da pobreza e alcançar a classe média. No entanto, enquanto muitos prosperaram, a classe média baixa dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais viu pouco ou nenhum avanço em sua renda, ficando à margem dos benefícios desse processo global. Suas rendas praticamente não mudaram. Enquanto isso, a renda do 1% mais rico disparou, acompanhando os ganhos da classe média chinesa. Então, o que está acontecendo aqui? Quem está realmente ganhando com a globalização? A China promove a ideia de que sua produção industrial beneficiou o mundo, apresentando-se como exemplo de crescimento global. No entanto, a análise dos dados e impactos reais levanta dúvidas sobre essa narrativa. O que parece uma história de prosperidade compartilhada revela-se, sob olhar atento, como uma estratégia de propaganda com claros objetivos políticos, ocultando contradições e desigualdades surgidas no processo. Essa história começa em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando membros das Nações Unidas se reuniram na Suíça para assinar o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT. 23 países concordaram em reduzir tarifas internacionais, com os Estados Unidos, a partir de Washington, liderando a iniciativa. Naquela época, Europa e Ásia ainda estavam em ruínas, e o Hemisfério Sul não havia se industrializado. Assim, no final dos anos 1940, os Estados Unidos respondiam por mais da metade do PIB global, um monopólio sem precedentes. Com a maior marinha do mundo, também garantiam as rotas de livre comércio. Os Estados Unidos buscavam usar essa posição como ferramenta de soft power. Ao abrir o comércio com a Europa e a Ásia, pretendiam ganhar popularidade internacional. Além da estratégia geopolítica, havia um motivo econômico. Segundo a teoria das vantagens comparativas, o livre comércio impulsionaria o crescimento global. A teoria por trás da globalização é simples. Se cada país produz os bens e serviços nos quais é mais eficiente, todos terão acesso a mais bens e serviços no geral. Para atingir esse objetivo, as restrições ao comércio internacional foram sendo gradualmente removidas. O processo de abertura comercial, especialmente por parte dos Estados Unidos, teve um impacto significativo na economia global, com a diminuição das taxas de importação ao longo dos anos. Na década de 1800, os Estados Unidos cobravam até 57% de alíquota sobre as importações. Em 1947, essa alíquota média caiu para 7,9%. Em 1995, foi reduzida para 2,5%. Este foi um ano importante, pois, em 1º de janeiro de 1995, foi criada a Organização Mundial do Comércio, OMC. Com sede em Genebra, Suíça, o principal objetivo da OMC é reduzir tarifas no mundo inteiro e eliminar outras barreiras comerciais. A Organização Mundial do Comércio, OMC, atualmente tem 166 membros, representando cerca de 98% do PIB global e 93% da população mundial. Desde sua criação em 1995, as tarifas de importação dos Estados Unidos caíram para menos de 1,5% na década de 2010, o que foi crucial para a globalização e a integração econômica mundial. Esse processo impulsionou o crescimento do comércio global, que aumentou 4.400% entre 1950 e 2023, refletindo o aumento das trocas comerciais entre as nações. Esse crescimento impactou positivamente o PIB global, que passou de 12 trilhões de dólares em 1950 para 167 trilhões de dólares em 2021. No entanto, esses números simplificam a realidade. Para entender melhor, é necessário analisar a balança comercial dos Estados Unidos, que reflete o saldo entre exportações e importações. A balança comercial dos Estados Unidos tem mostrado um déficit crescente, ou seja, o país tem importado muito mais do que exportado. A situação se agravou tanto que, em 2024, o déficit comercial de bens atingiu 1,2 trilhão de dólares. Esse desequilíbrio reflete a crescente dependência do mercado global para consumo, levantando questões sobre as implicações a longo prazo para a economia americana. Esse déficit comercial começou a se consolidar de fato nas décadas de 1970 e 1980. Naquela época, era principalmente o Japão quem recebia o dinheiro dos Estados Unidos, dominando as importações americanas com seus carros e eletrônicos. Como resultado, o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo, e havia quem acreditasse que poderia ultrapassar os Estados Unidos no futuro. Esse desequilíbrio comercial não é algo novo. Nos anos 90, o Japão já enfrentava críticas semelhantes, com Donald Trump, empresário de Nova York e figura conhecida, sendo um dos maiores críticos.
Em 1998, Trump expressou seu descontentamento com as práticas comerciais do Japão, dizendo que os Estados Unidos haviam deixado o Japão entrar e despejar tudo em nossos mercados, e que isso não poderia ser considerado livre comércio. Naquela época, era praticamente impossível vender algo no Japão. Trump destacava que, enquanto os Estados Unidos permitiam produtos japoneses com tarifas baixas, o Japão impunha tarifas mais altas sobre os produtos americanos. Além disso, existiam barreiras técnicas e regulamentações que dificultavam a entrada de empresas americanas no mercado japonês. Para Trump, isso não representava um comércio justo, pois não havia reciprocidade nas trocas comerciais entre os dois países. Em 2025, o Japão já não é mais a principal preocupação dos Estados Unidos. O foco agora está na China, que teve um grande crescimento econômico nos anos 1990, impulsionado por reformas internas e mão de obra barata, tornando-se altamente competitiva no setor manufatureiro. Como resultado, muitas empresas terceirizaram sua produção para a China, impactando significativamente suas exportações. Muitas dessas exportações tinham como destino os Estados Unidos, fazendo da China o maior exportador para o mercado americano. Em 2018, isso resultou em um déficit comercial de 419 bilhões de dólares, o maior valor já registrado, cerca de 2% do PIB dos Estados Unidos. Embora a China seja o maior contribuinte para esse déficit, outros países como México, Vietnã, Alemanha, Japão e Canadá também adicionam centenas de bilhões ao saldo negativo. No entanto, é importante destacar que muitas exportações do México, Vietnã e Canadá são, na verdade, produtos chineses que passam por esses países para evitar tarifas americanas. Isso significa que o déficit real dos Estados Unidos com a China é muito maior, especialmente após 2018, quando a guerra comercial se intensificou. Os dados de 2024 indicam que o déficit comercial dos Estados Unidos com a China é inferior a 300 bilhões de dólares, mas esse valor seria muito maior se considerasse o redirecionamento de mercadorias. O motivo desse debate ser tão relevante é a questão dos empregos. Com a transferência de produção para a China, os salários chineses aumentam, enquanto a renda da classe média baixa americana diminui. Em 2001, quando a China aderiu à Organização Mundial do Comércio, OMC, o Partido Comunista Chinês, PCC, prometeu abrir seus mercados e seguir regras comerciais básicas. No entanto, nos 24 anos seguintes, o país não cumpriu esses acordos de forma significativa. Em primeiro lugar, a China prometeu reduzir suas tarifas para abrir seu mercado a empresas estrangeiras. Porém, na década de 2000, o país ainda mantinha uma tarifa média de cerca de 5%. E, na década de 2010, cobrava de 3% a 5% sobre as importações, enquanto os Estados Unidos aplicavam apenas 1,5%. Isso deu às empresas chinesas uma vantagem injusta sobre as americanas. Empresas americanas que tentam fazer negócios na China enfrentam desafios significativos. A China utiliza regulamentações excessivas para dificultar a venda de produtos por empresas estrangeiras, assim como o Japão fez no passado. Essa prática, chamada de barreira técnica à entrada, é proibida pelas regras da OMC, mas continua ocorrendo. Outro problema grave é que, em muitos setores estratégicos, a única forma de uma empresa americana operar na China é por meio de uma joint venture com uma empresa chinesa. Nesses casos, a empresa chinesa obtém a participação majoritária, exige que a produção e os investimentos aconteçam na China e impõe o compartilhamento de propriedade intelectual. O problema da propriedade intelectual é ainda mais grave. Segundo notícias, muitos chineses estão envolvidos no roubo de propriedade intelectual de empresas americanas por meio de operações cibernéticas. O governo dos Estados Unidos estima que esse roubo custa cerca de 600 bilhões de dólares por ano à economia americana, com prejuízos acumulados chegando a trilhões de dólares. Na prática, o roubo de propriedade intelectual tem um impacto econômico muito maior do que o próprio déficit comercial. Essa é uma das razões pelas quais as empresas chinesas conseguiram inovar tão rapidamente. Desrespeitar os direitos de propriedade intelectual é outra linha vermelha que a China não deveria ter cruzado como membro da OMC. Afinal, não se pode roubar os segredos comerciais de empresas americanas, e depois, conquistar o mercado vendendo produtos ao consumidor americano. Outra promessa quebrada foi o compromisso da China de abandonar seu modelo econômico controlado pelo Estado, algo que também não se concretizou. De acordo com o representante comercial dos Estados Unidos, o comércio com a China continua a ser um dos maiores desafios. Um relatório de 2024 apontou que, após 23 anos de filiação à OMC, a China ainda adota uma abordagem estatal para sua economia e comércio, contrariando as normas da organização.
As empresas estatais representam 40% do PIB da China, e todas as empresas privadas têm um conselho do Partido Comunista Chinês, PCC, no topo. Isso levanta a questão: por que a OMC se preocuparia com o sistema econômico chinês? A resposta é que a China pode explorar seu acesso aos mercados americanos de maneira não competitiva, usando seu modelo econômico centralizado para obter vantagens. Um exemplo claro disso é o setor de aço, onde a China utiliza políticas fiscais, empréstimos baratos de bancos estatais e controle sobre os fabricantes para produzir aço em excesso. Isso permitiu à China inundar o mercado externo, fechando siderúrgicas no Ocidente e gerando enormes custos econômicos e estratégicos para os Estados Unidos. Situações semelhantes ocorreram com painéis solares e veículos elétricos. Agora, a China busca fazer o mesmo com inteligência artificial e semicondutores. Tudo isso, somado ao roubo de propriedade intelectual americana, à exclusão de empresas estrangeiras e ao favorecimento de negócios locais, contribui para o crescente déficit comercial dos Estados Unidos. De acordo com notícias, isso não é livre comércio, mas sim uma forma de tirar vantagem do concorrente. Esse fenômeno tem afetado duramente a classe média-baixa nos Estados Unidos. Entre 1988 e 2008, tanto a classe média asiática quanto 1% mais rico do mundo tiveram um aumento de mais de 80% na renda real, enquanto outros grupos, especialmente nos Estados Unidos, enfrentaram estagnação, ampliando as desigualdades econômicas. A classe média baixa nos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, quase não experimentou crescimento. Isso pode ser parcialmente explicado pelo déficit comercial, já que muitos desses trabalhadores estavam em fábricas que foram transferidas para a China. Com o crescimento chinês, a produção industrial nos Estados Unidos estagnou e o emprego no setor industrial colapsou. O déficit comercial com a China resultou na perda de 3,7 milhões de empregos nos Estados Unidos entre 2001 e 2018, segundo o Instituto de Política Econômica, o que equivale à população de Los Angeles. Para muitos, perder seus empregos na indústria causou uma perda permanente de renda. Apesar disso, a taxa de desemprego está em níveis historicamente baixos. Esses empregos industriais foram substituídos, mas o problema maior é a estagnação do crescimento salarial. Segundo notícias, 90% da população de menor renda nos Estados Unidos enfrentam dificuldades para aumentar sua renda real, que cresce menos de 0,5% ao ano, ajustada pela inflação. A situação é ainda pior para os 50% mais pobres. Em contrapartida, as pessoas no 1% mais rico tiveram um crescimento salarial real quase 10 vezes maior. Esse fenômeno nos Estados Unidos está relacionado ao crescente déficit comercial. A terceirização da produção para a China beneficia principalmente os cargos de liderança, como CEOR de multinacionais, que podem receber grandes bônus com a redução dos custos de produção. Engenheiros que trabalham em gigantes da tecnologia como a Apple também são muito mais valiosos hoje em dia, porque seus projetos podem ser feitos na China por um preço irrisório. E a lista continua, com CFOs, executivos da cadeia de suprimentos e investidores lucrando com o comércio com a China. Se fazer negócios com a China é bom para eles a longo prazo é uma questão completamente diferente. Muitos acreditam que a China tentará prejudicar as empresas americanas, afetando até os mais ricos nos Estados Unidos. Contudo, atualmente, os dólares americanos estão indo para empregos de baixa qualificação no exterior ou para empregos de alta qualificação nos Estados Unidos, enquanto a classe média baixa fica para trás. Esse fenômeno é claro na crescente desigualdade de renda e nas dificuldades enfrentadas pela população americana, apesar de o PIB global ter aumentado substancialmente. Embora os economistas que defendem o livre comércio como motor do crescimento econômico estejam tecnicamente certos, a realidade é que, se um americano ganha $1 milhão a mais e outros 99 mal conseguem acompanhar a inflação, nem todos estão satisfeitos. Essa situação explica, em grande parte, porque Trump obteve a maioria dos votos nas eleições de 2024. Sua mensagem de ser rigoroso com a China e trazer empregos de volta ressoou no Rust Belt, com vitórias em estados cruciais como Michigan, Pensilvânia, Ohio, Indiana e Wisconsin. Disse que ele está usando tarifas para tentar cumprir sua promessa. As tarifas protegem as indústrias nacionais da concorrência estrangeira, tornando a indústria americana mais competitiva, apesar dos custos trabalhistas mais altos. Elas também geram receita para o governo, o que permite a Trump cortar impostos de renda. Essa estratégia, conhecida como protecionismo, já foi usada muitas vezes no passado. Os precedentes históricos do protecionismo são variados, tornando essa política controversa. Países como os Estados Unidos nos seus primórdios, Alemanha no século XIX e Japão, Coreia do Sul e China nos últimos tempos, adotaram o protecionismo quando ainda eram subdesenvolvidos.
Proteger indústrias nacionais faz sentido para dar tempo de crescimento, mas também pode dar errado. Países como Brasil, Índia e, especialmente, Argentina, sofreram ao aplicar tarifas. O líder populista argentino Juan Perón usou tarifas de forma prejudicial, prejudicando o sucesso de longo prazo do país. O perigo do protecionismo é sempre que as indústrias nacionais não têm incentivo para se tornarem mais competitivas. Além disso, ao se isolar de outros países, uma nação também corre o risco de não conseguir vender seus produtos para o exterior, o que pode ter consequências econômicas devastadoras. No entanto, se a política comercial atual não mudar, a classe média baixa dos Estados Unidos provavelmente continuará a ficar para trás. Portanto, está claro que a questão do livre comércio é insanamente complexa. E, como se já não fosse suficientemente complexa, é necessário também reavaliar o próprio déficit comercial. Porque, se ele sair do controle, não levará apenas à estagnação da classe média baixa. Significará que os Estados Unidos serão comprados. Quando os Estados Unidos compram mais do que vendem, países como a China inevitavelmente acabam com um excedente de dólares. A China, na verdade, usa esses dólares para investir de volta nos Estados Unidos. Eles investem seu dinheiro em coisas como títulos do Tesouro Americano, dívida corporativa ou até mesmo no mercado de ações. Os investidores chineses também compram grandes quantidades de terras agrícolas e imóveis nos Estados Unidos. Dessa forma, os dólares retornam aos Estados Unidos no que os economistas chamam de balanço de pagamentos. É claro que isso não é ruim por definição. Na verdade, mostra que os Estados Unidos são populares como um destino de investimento. E o déficit comercial, na verdade, ajuda a reduzir os preços para os consumidores americanos. Mas pode sair do controle. Atualmente, 24% da dívida pública dos Estados Unidos é detida por estrangeiros, incluindo investidores chineses. A dívida corporativa tem 30% em mãos estrangeiras, e o mercado de ações, 20%. No setor imobiliário, cerca de 10% das vendas de imóveis residenciais foram para investidores chineses. Nos últimos 15 anos, estrangeiros compraram 1,2 trilhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos. Além disso, mais de 40 milhões de dólares em terras agrícolas, equivalente ao tamanho de Washington, pertencem a estrangeiros. Se esse acúmulo de ativos continuar, especialmente por investidores chineses, pode haver um problema. O crescente endividamento dos governos e empresas americanas com a China é preocupante. Além disso, o aumento da compra de terras agrícolas e propriedades residenciais por investidores chineses poderia expandir ainda mais a influência econômica da China. Essa dependência criaria uma vulnerabilidade significativa na competição geopolítica entre as duas maiores potências, comprometendo a autonomia estratégica dos Estados Unidos em setores-chave da economia. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.